não tenho mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz. Jesus está comigo, é meu consolador, Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim, na vida daqui, no céu também. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, quero vos saudar com a doce paz do Senhor Jesus. Pela graça do nosso Deus, nós estamos chegando aqui para prosseguirmos a nossa gloriosa viagem pela Bíblia Sagrada. E nós estamos chegando hoje a 1 Crônicas, capítulo de número 13. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, se você puder. Se caso você estiver aí viajando, trabalhando, em uma condição que você não pode ler a Bíblia conosco, você pode ouvir. A Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir. Louvado seja Deus. 1 Crônicas, capítulo 13. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. Verso 2. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. Verso 3. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscaram, ou melhor, não a buscamos nos dias de Saul. Verso 4. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Verso 5. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Verso 6. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Verso 7. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Verso 8. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpa e com saltério e com tamborins e com símbolos e com trombetas. Verso 9. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Verso 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Verso 11. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Verso 12. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Verso 13. Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Verso 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, ó rei pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti.
Amados irmãos, terminamos então a leitura deste pequeno capítulo 13 aqui de 1 Crônicas. Para a nossa meditação, eu quero reler com os irmãos o verso 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Quem na cruz quis morrer pode salvar, tira os pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, esse capítulo registra o intento de Davi para trazer a arca de Deus desde a cidade de Kiriat Jearim, da casa de Abinadab, para Jerusalém. A arca estava em Kiriat Jearim já há dezenas de anos, desde quando os filisteus a devolveram ainda nos tempos do profeta Samuel. Durante o reinado de Saul, este não se preocupou em trazer a arca para perto de si. Porém, assim que assumiu o reino, Davi propôs no coração trazê-la para que ficasse próxima a ele em Jerusalém. Amados irmãos, sabemos que a arca era o mobiliário mais precioso do tabernáculo, pois era sobre ela que a glória de Deus, a Shekinah, se manifestava. Assim, a arca representava a presença de Deus entre o seu povo. Davi amava a presença de Deus. Já havia experimentado por experiência própria que a presença de Deus era tudo de que precisava. Era a razão de suas vitórias. Dessa forma, Davi organizou uma grande comitiva. Antes, preparou em Jerusalém uma tenda para que ali colocasse a arca do Senhor. Então organizou uma grande comitiva do povo de Israel, principalmente de sacerdotes, levitas e líderes do povo, a fim de buscar a arca em Kiriat Jearim e trazê-la para Jerusalém. Porém, vemos que Davi quis modernizar a forma de transportar a arca. Ao invés de fazer como Deus havia prescrito nos tempos de Moisés, transportar sobre os ombros dos levitas, coatitas, ele organizou um carro novo puxado por bois. E então, num determinado lugar da estrada, os bois tropeçaram e a arca se moveu. Um dos levitas, de nome Uzá, pôs as mãos na arca a fim de segurá-la. Por isso, a ira de Deus se manifestou e ele foi morto instantaneamente, pois ninguém poderia tocar na arca. Davi se entristeceu muito e temeu levar a arca para Jerusalém. Encaminhou-a para a casa de Obed-Edom. O verso que relemos nos diz que Deus abençoou grandemente a família de Obed-Edom e tudo que ele tinha, por causa da arca de Deus que ficara em sua casa. Amados irmãos, temos aprendido que a presença de Deus é que faz toda a diferença em nossa vida. Hoje, infelizmente, há tantos e tantas coisas que querem nos distrair, afastar Deus da nossa vida. Amados irmãos, amadas irmãs, se for o caso, perca tudo, mas não perca a presença de Deus em sua vida. Infelizmente, há muitos e muitos crentes que estão hoje vazios da presença de Deus. Outrora foram cheios, glorificavam a Deus no culto em alta voz, falavam em outras línguas, profetizavam, mas isso ficou no passado. Perderam a presença do Senhor, pois permitiram que o seu coração se enchesse de coisas mundanas
e coisas pecaminosas. Pararam de buscar a Deus, não consagram mais, sua Bíblia foi deixada de lado. Amados irmãos, precisamos urgentemente de sermos reavivados. Sem a presença de Deus, nos tornamos frios, desanimados, como mortos mesmo. Então, voltemos ao altar de Deus. Voltemos ao altar do Senhor. Deus quer nos encher de novo de sua presença. Precisamos então desejar ardentemente a presença do Senhor em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, não se conforme em ser vazio, frio. Clame a Deus com sinceridade e fervor. Ele então derramará sobre você, sobre nós, novamente, o poder do Espírito Santo. Aleluia! E nós seremos uma bênção, nós seremos novamente crentes fervorosos e poderemos ser vasos de Deus para abençoar outras vidas. Aleluia! Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do soldado é te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo. Oremos, meus irmãos. Querido Pai Celestial, nós louvamos a Ti pela Tua palavra desse dia, Pai, que nos relembra, que nos mostra o quanto a presença de Deus, o quanto a presença do Senhor, Pai, é indispensável em nossa vida, faz toda a diferença em nossa vida. Pai, mas as coisas deste mundo querem nos distrair, querem nos enganar, dar-nos a entender que podemos viver sem a presença do Senhor. Oh, Pai, que nesse dia o Senhor tire toda a frieza do nosso coração, que o Senhor encha-me, que o Senhor encha o Teu filho e a Tua filha, que nós possamos ser crentes cheios da Tua presença, para que possamos fazer a diferença neste mundo tenebroso. É o que lhe pedimos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. E assim descanso bem, na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos assim chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Desejo a você um dia muito abençoado, juntamente com a sua família, e aguardo você amanhã, quando estaremos lendo o capítulo 14 aqui de 1 Crônicas. E não se esqueça, valorizemos a presença de Deus, busquemos o enchimento do Senhor para o nosso coração. Deus abençoe você e até amanhã, na paz do Senhor Jesus.